Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Nós vamos falar aqui, o tema da ministração é cuidado com as alianças que não são da vontade de Deus. Vou repetir novamente. Cuidado com as alianças que não são da vontade de Deus. Nós vamos falar de dois reis. Rei Josafá, que foi rei de Judá, e rei Acabe, que foi rei de Israel, e fizeram uma aliança que não foi da vontade de Deus. Nós vamos caminhar pela palavra e o Espírito Santo vai tocar em cada coração. Amém. O que o Espírito Santo vai trazer para vocês. Amém? Amém? Na verdade, nós vamos ir lá para o fim desses capítulos, lá no Crônicas 20, capítulo 20, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Mataías, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Versículo 17. Nesse momento não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor dará ao Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, aleluia, amanhã, aleluia, amanhã, aleluia, saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém, 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 queridos? Aleluia. Isso na verdade é um final de uma história entre o rei Josafá e o rei Acabe. Eclesiastes 7:8 fala: o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Amém, queridos? Amém. Agora nós vamos ali, quando o rei Josafá, em Crônicas 17, começa o reino de Josafá, um reino muito próspero, e foi confirmado esse reino pela vontade de Deus. No segundo Crônicas 17:3, volta um pouquinho da Bíblia. O Senhor foi com Josafá. Segundo Crônicas, capítulo 17, versículo 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns. O Senhor confirmou o reino nas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Deus confirma o reino de Josafá. Deus confirma o reino de Josafá. O reino de Josafá estava sendo próspero. Tinha reis de outras cidades que vinham e depositavam riquezas em abundância no reino de Josafá. E ali ele teve um reino muito próspero, ajudando pessoas, chegando até ele, né? Quantas vezes nossa vida está no caminho certo, no rumo certo, Deus está nos guiando. Fala aqui na palavra: o Senhor foi com Josafá. Quantas vezes estamos corretos, no caminho certo, na dedicação certa, e aí o que acontece com Josafá? Com toda essa abundância que Deus confiou para ele. No capítulo seguinte, ele faz uma aliança com o rei Acabe. Rei Acabe simplesmente foi um dos piores reis de Israel. Ele foi casado com Jezabel. Jezabel manipulava o rei Acabe, manipulava todas as suas ações no seu reino. Josafá, no versículo 2 Crônicas 18, versículo 1, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Versículo 3b, olha que Josafá fala com o rei Acabe. O Josafá tem um reino próspero, correto, confirmado por Deus, e ele fala aqui: serei como tu és, o meu povo com o teu povo, iremos contigo à peleja. Josafá faz uma aliança
em nenhum momento aqui Deus aprova essa aliança. Ele ajunta com o rei Acabe sem a aprovação de Deus. E aí eu tenho algumas perguntas para deixar na mente de vocês, ok? Que aliança nós estamos fazendo? Que aliança estamos pretendendo fazer? Ou até aliança que estamos fazendo hoje, fora da vontade de Deus. Isso nos leva fora da vontade, fora do propósito de Deus para a nossa vida. Mas Deus é tão grandioso e tão formoso conosco. Hoje nós somos guiados com o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Nós somos guiados, nós somos da palavra da fé. Amém. Nós temos esse discernimento. E Deus fala aqui com algumas pessoas de alianças que foram feitas no passado. Alianças que foram feitas, estão sendo feitas, e alianças que essa pessoa pretende fazer no futuro. E hoje nós vamos anular com oração para quebrar essas alianças na vida do seu filho. Amém, queridos? Porque o povo de Deus é um povo próspero e não pode fazer aliança fora dos princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? E ali Deus é misericordioso. Josafá vai para uma luta com o rei Acabe. E ali o Josafá, inclusive, ele cria um cenário. Ele fala: Josafá, eu vou me vestir aqui, vou me disfarçar. Vou me disfarçar diante da guerra. Na verdade, as guerras, o rei que ia na frente sempre, ele se disfarçou. E deixou Josafá ali misturado com os seus soldados, queridos. Saiu o inimigo, um soldado jogou a flecha, soltou uma flecha sem posição e caiu no rei Acabe. E ali ele foi ceifado a vida dele. Ceifado. Então, queridos, mesmo que você faça uma aliança que não seja da vontade de Deus, você vem construindo altares na casa de Deus. Você está vindo aqui de quarta, está vindo no domingo, e você vem construindo altares, e Deus vê lá na frente. Deus livrou a vida de Josafá, e Deus quer livrar a vida de algumas pessoas que estão com alianças que não é da vontade de Deus nesse local. Amém, queridos? Amém. Esse foi o caminho. Livrou. Josafá foi liberto. E aí começa uma nova situação. Josafá volta para o seu reino, volta para reinar e constrói novamente toda a construção do reino, a congregação, traz a congregação para ele. E fala a palavra de Deus assim em Crônicas 19:2. Segundo Crônicas 19:2. Olha que a palavra de Deus fala para Jonas: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Deus ficou irado com Josafá. Deus fica irado conosco? Pode ficar. Porque se a gente está fora dos princípios da palavra de Deus, sem os propósitos de Deus na nossa vida, sem a vontade de Deus na nossa vida, o Senhor pode irar conosco, porque estamos fora. Mas mesmo assim, Deus olhou pela construção do rei de Josafá. Quando ele assumiu o reino, ele tirou todos os postos ídolos, os ídolos daquele reino. Ele tirou, ele renovou e tirou todos os ídolos que aquelas pessoas falavam, se ajoelhavam daquele ídolo. E Deus confirmou e livrou ele. Por causa do seu temor, eu te livrei na guerra, querido. Mas mesmo assim, Josafá, mesmo com toda essa trajetória, ele foi, novamente teve outra guerra. Só que a guerra agora é importante. Josafá teve um posicionamento. Fala no capítulo 2 Crônicas 20:14, onde eu comecei o texto. Que aí, o que Josafá fez? Novamente ele uniu a congregação, Então o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jeziel,
filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jesiel, filho de Mataías, levita e filho de Asaf. Versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Não temais, não vos assustei, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aí muda o posicionamento. Ele ajunta a congregação da forma que estamos aqui. O Espírito Santo veio a orientação, alinhou o posicionamento da congregação e veio a guerra. Mas ali a peleja, Deus manda ficar parado. Então, queridos, o que a gente precisa? No nosso dia a dia, temos uma peleja, a gente pode ter um alinhamento, pode ter convites, alianças que não é da vontade de Deus. Mas, queridos, a aliança é com o nosso Pai. Amém. Nós temos a palavra que nos sustenta, nós temos a palavra que nos orienta a um caminho de verdade, nós temos uma palavra que não é de mentira, como o rei Acabe aqui tentou manipular o rei Josafá, mas nós temos essa certeza que está dentro do nosso coração, que nós precisamos prosseguir em fé, caminhando na palavra, queridos, porque a destruição, o pecado leva à morte, o desvio leva à morte. É um acerto aqui, mas Levi, nosso dia é muito conturbado. Em Romanos 12, versículo 2 fala: não podemos nos amoldar a um sistema. Como nós podemos? Nós temos que renovar ele com a nossa palavra, ser diferente. Amém. Ser diferente, é isso que nós precisamos trazer no nosso dia a dia. O despertar de ser diferente, tratar o nosso caráter. Quando acontecer situações, buscar na palavra as orientações, na palavra, porque aí você está dentro da palavra, e a palavra de Deus não volta vazia. Aleluia. Josafá, como grande conhecedor, ele reuniu a congregação, ali era uma guerra, e olha como Deus é tão divino, é tão grande. Nessa situação, fala para Josafá: fica parado. Essa peleja não é tua, é nossa, é minha. É que o Espírito Santo está falando. A sua peleja do dia a dia é do Senhor. É do Senhor. Ficai parado, tomai posição e vede os comandos que o Espírito Santo, que Deus dá para aquela congregação. Ficai parado. É difícil hoje, né? Conseguimos ficar parados? Queremos resolver tudo? Não. Vamos resolver. Mas a palavra fala: fica parado, descansa, usa o fruto do Espírito. Aleluia. O amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. É isso que é a palavra de Deus. E comece a ter visão. Para e vede. E vê. E amanhã, algumas vezes a gente: mas meu Deus, não poderia ser agora? Não pode ser agora? A gente quer induzir a Deus a fazer algumas coisas na nossa vida, mas a vontade dele é perfeita. Não precisa falar para ele o que ele deve fazer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Amém, queridos? Que você possa, queridos, ter uma aliança com Deus, com o Pai. E quando tiver essas situações, você pensar: Deus está comigo, o Pai está comigo, me dá discernimento, Pai, de fazer a Tua vontade. Não deixem cair em ciladas diabólicas. Deus me deu essa palavra há 1 ano atrás com uma pessoa. Essa pessoa tinha uma empresa e ele estava passando uma grande tribulação. E Deus me mostrava nessa palavra que ele tinha feito alianças com pessoas no passado. Alianças, pessoa na igreja, descendo a palavra, mas tinha algo que estava ainda atrapalhando a vida. E Deus trouxe essa palavra para ele. A empresa realmente não estava difícil, só que tinha algo que estava
fora do propósito e da vontade de Deus. Fizemos essa palavra, oramos, e aí ele foi anulando, foi colocando aquele acordo, aquela aliança dentro da palavra, pedindo perdão, arrependimento a Deus, e Deus foi abrindo a porta. Agora faz um ano, que ele, depois que a gente conversou, a gente é amigo, a empresa dele cresceu. Por quê? Alinhou dentro da palavra. Alinhou. Aquelas alianças efetuadas foram anuladas. E é isso que Deus está colocando agora, né? Pessoas nessa sala precisam realmente ter um posicionamento. Posicionamento na palavra, um posicionamento na igreja, um posicionamento em fé, não voltar atrás, não ouvir a voz do diabo. Amém. Conversas que vêm para nós perturbar, são alianças que não são da vontade de Deus. Rei Josafá aqui, pela manhã, quem vai receber uma bênção amanhã cedo? Eu? Aleluia. É amanhã. É amanhã. Amém? Nós estamos alinhando aqui a cada vida. Nós estamos alinhando. Nós temos aliança com Deus. Não podemos nos alinhar com o mundo. Não podemos nos alinhar com as situações. Porque a palavra fala que o impossível para os homens é possível para Deus. Amém? E Deus preza pela sua palavra. Pai, na tua palavra fala. A minha aliança é contigo, não é com homens. É contigo. Essa causa está na sua mão. Amém? E a palavra fala amanhã. Imagina esse povo, né? Aqueles mais apressados, né? Imagine pressionando Josafá, um rei. Um rei. Amanhã o povo começa a glorificar, começa a cantar. Na palavra fala de Deus, lá em Tiago fala: quando você está aflito, você ora. É simples assim. Quando você está aflito, ore. E quando você está alegre, cante. Aleluia. Esse povo estava indo para uma guerra. E Deus fala para você cantar numa guerra. Que Deus é esse? É esse mesmo. É esse Deus que faz milagres nas vidas. Amém? Quando o povo chega, fala aqui que era uma grande multidão. Assusta, né? E fala na palavra que veio algumas pessoas falando assim: vem a ti grande multidão. Grande multidão. Tem algumas pessoas que trazem essas notícias pra gente, né? Olha, é muito grande a multidão, viu, Fábio? É muito grande o seu problema. É muito grande as circunstâncias. Só que essa grande multidão no outro dia estava morta. Quando olhou, fala a palavra de Deus, a multidão estava mortos. Pelo cantar, pelo posicionamento dos filhos de Deus. Amém. Amém, queridos? Que a gente possa ter esse posicionamento. Amém. De ousadia. Amém. Deus está falando aqui com muitas pessoas que precisam parar. Precisa parar. Posicionamento. E Deus está falando para você ver. Não é para ir lá, é para você ver. Amém, queridos? Amém. Porque nós temos que sossegar na palavra. Nós temos que sustentar a palavra e sossegar na palavra. E Deus vai dar o direcionamento. Amém, amém, queridos? Amém. Tá? E alianças. Alianças. Estão algumas pessoas aqui. Eu vou pedir, né? Já vou chamar as pessoas para a gente orar. Tem pessoas que sentem essa palavra, falou: pastor, eu tive uma aliança, estou pretendendo, não precisa falar que se você sentir, nós vamos orar. E Deus vai começar a ter um direcionamento novo na sua vida. Amém. Porque a sua aliança a partir de hoje vai ser com Deus e com a palavra. Amém, queridos? Amém? Essa palavra que o Senhor, Espírito Santo, entregou na minha vida e a vida de vocês. Amém. Amém? Que nós possamos praticar. Tá? Vamos ficar parados, em posição. E vamos ver o livramento que Deus vai dar na nossa vida, na minha e na sua vida. A palavra de Deus vem como uma espada, ela bate aqui e vai aí também. Essa palavra vem para mim. Tomamos posição
na nossa vida. Amém. Existe um novo ciclo, existe uma nova estação para nós. Amém. Essa estação é a estação de prosperidade. Amém. Amém. Nós saímos do inverno, entramos no outono, né? Certo? Florido, lindo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E sempre tem que terminar estações. Deus está tocando muito no meu coração nesses últimos dias de terminar ciclos e estações. Nós precisamos terminar, encerrar ciclos para começar novos ciclos. Alianças que foram construídas precisam ser anuladas, acabadas. Porque são alianças que não é da vontade de Deus. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu agradeço a cada um. Fiquem em pé. Glória a Deus.